Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Meninos Eu Vi, podcast criado, roteirizado e apresentado por mim, Rodrigo James, para te falar sobre cinema, séries e te oferecer uma perspectiva do que assistir em meio a tanto conteúdo que nos é oferecido todos os dias. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube, em vídeo ou em áudio onde estiver disponível, e marquem nas devidas caixas para vocês serem avisados dos novos episódios. Curtam, comentem, espalhem a palavra desse podcast por aí. Para falar comigo, usem a caixa de comentários do Spotify ou me mandem uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas redes sociais, @Rodrigo James, no X, no Threads, no Instagram, no Blue Sky ou no TikTok, e finalmente através do YouTube. Comente aí embaixo no YouTube, caso você esteja vendo ou ouvindo esse episódio por essa plataforma. E também não se esqueça de dar sempre uma conferida, assinar e quem sabe apoiar a minha newsletter sobre cultura pop e entretenimento chamada Mala. A Mala é uma newsletter que eu faço há 5 anos, sobre cultura pop, sobre entretenimento, e sai todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados gratuitamente. Mas você também pode considerar ser um apoiador da Mala, com diversas vantagens para os apoiadores. Custa menos que um cafezinho por mês, vai! A Mala e esse podcast fazem parte do mesmo núcleo de produção de conteúdo independente. E essa palavrinha independente, produção de conteúdo de forma independente, é muito importante nos dias de hoje, que a gente vive fadiga de redes sociais que não entregam as coisas que a gente quer. Isso sem falar na relevância dos portais, na relevância da audiência dos portais, que também perderam completamente a sua relevância. É muito importante que o conteúdo que você quer e que você gosta chegue direto até você. E quer meio mais tranquilo, mais old school do que o bom e velho e-mail? Então é isso. Para você conhecer, apoiar a Mala e até falar com os amigos, é só acessar o malanewsletter.substack.com ou vá aí nas minhas redes sociais que você vai encontrar o Linktree com o link dela por lá. Finalmente, eu tenho sempre que saudar os ouvintes da 98 News, a primeira rádio 100% notícias, feita 100% em Belo Horizonte, filha caçula do grupo Bel, que já comanda a 98 FM e a CDL FM. Eu faço parte das 3 rádios com colunas sobre cultura pop e entretenimento. A 98 News fica no 98,7 FM de Belo Horizonte, ou você pode acessar também pelo rede98.com.br. E este podcast vai ao ar na 98 News todos os sábados ao meio-dia e domingos às 8 da manhã. Agora sim, vamos falar de uma temporada recém-finalizada de uma série. É Falando a Real. Vocês bem sabem, e eu até falei algumas semanas atrás, quando eu falei sobre o atual estado das séries, pegando como exemplo The Pitt, que eu não falo aqui sobre temporadas de séries enquanto elas não acabam. Eu acho um desperdício fazer isso, porque a gente não sabe, a série é uma coisa viva. Pode ser que aquilo que a gente esteja imaginando que vai acontecer não aconteça, e pode ser também que a série tome outros rumos, pode ser que... Eu entendo quem faz episódio a episódio e vai discutindo episódio a episódio, e eu acho até legal, em especial nessas séries semana a semana. Se você não está familiarizado com essa minha teoria de série semana a semana, isso é que eu acho que é realmente uma série, volte 2 episódios aí no Meninos Eu Vi, que você vai encontrar um episódio que eu falei sobre The Pitt e o atual estado das séries. Mas essa história de ter episódio semana a semana suscita isso, suscita a gente conversar sobre a série, suscita a gente teorizar. E é uma coisa viva, e eu acho muito mais legal você analisar uma série, eu acho que na verdade deveria ser sempre assim, você analisar uma série depois que ela acaba, depois que a temporada acaba, ou depois que a série, no caso de minisséries, acabam. E é isso que eu vou fazer hoje com a 3ª temporada de Falando a Real. Eu tava até tentando me lembrar aqui, mas eu não tive
tempo de olhar. Eu acho que eu já falei sobre Falando a Real. O título original é Shrinking, uma série que está no Apple TV Plus, ou agora Apple TV, que é o novo nome da plataforma, ou seja, é uma plataforma que pouca gente tem aqui no Brasil, é uma plataforma pequena aqui no Brasil ainda, mas não é por isso que eu vou deixar de recomendar que você assine a Apple TV. Isso aqui não é nenhum publi, tá bom? Eu tô falando isso realmente de coração, porque eu acho que as duas melhores plataformas que entregam as melhores séries e são as responsáveis pelas melhores séries nos dias de hoje, para mim são HBO Max e Apple TV. São duas plataformas que têm muito a ver o tipo de série que elas entregam, o tipo de conteúdo que é despejado ali ou que é colocado ali. A gente tem muito menos séries na HBO e na Apple TV, por exemplo, do que na Netflix. Talvez se a gente somar, acho que a gente tem em um mês na HBO o mesmo número de personagens, de episódios e séries que a gente deve ter em uma semana ou em 3 dias na Netflix. Mas esse é papo para outra hora. Falando a real, é uma série criada pelo Bill Lawrence. Bill Lawrence, que já vem de outras séries, Scrubs e tantas outras séries, é um cara ligado à comédia. E é uma série que tem um núcleo de personagens ali, capitaneado pelo Jason Segel. Aí você vai falar assim, pô, mas é o Jason Segel, tem certeza? Sim, o Jason Segel é o protagonista da série. E o Jason Segel interpreta um psiquiatra que na primeira temporada ele está às voltas, está completamente destruído, às voltas com a morte da mulher. Ele perde a mulher, a gente não vê a mulher. Quando a série começa, a mulher dele já morreu. E ele tem uma filha adolescente para criar, que é o papel da Lukita Maxwell. Ao mesmo tempo em que ele precisa se reerguer para criar a filha, ele tem ali um grupo de amigos, uma espécie de grupo de apoio, e que se torna o grupo, vamos botar o grupo protagonista da série. E dentre as pessoas desse grupo, a gente tem o papel do Paul, que é o Harrison Ford. E aí a gente tem que abrir um grande parênteses para falar de Harrison Ford, que a gente está acostumado a ver ele como Indiana Jones, papéis durões, não que ele não tenha feito outros tipos de papéis em sua carreira, mas aqui ele tem um papel que é um homem ranzinza, mas é um homem ranzinza muito na carcaça, muito por fora, porque ele tem um coração gigantesco e isso a gente vai aprendendo. E talvez o Paul, o personagem dele, seja o personagem que mais que mais adquiriu outras características, que mais foi desenvolvido ao longo dessas 3 temporadas, mas não vou dizer isso não. Eu acho que todos os personagens de Falando a Real têm um desenvolvimento muito bacana, e eu não sei se eu vou falar de todos aqui, mas eu queria, nessa temporada, focar no Jason Segel e no Paul, que eu acho que foi a temporada dos dois. Então, o personagem do Jason Segel, que é o Jimmy, ele começa então, já falei pra vocês, ele começa muito destruído. A primeira cena da série, inclusive, é engraçadíssima, e guarde isso, porque a série é engraçada. A série não nos deixa, em momento algum, esquecer que é uma série de comédia. Então a gente tem uma cena muito engraçada, ele com várias mulheres ali na casa dele, e a filha dele chega. A gente vê que é uma relação que está completamente afastada. Pai e filha estão completamente afastados, devastados pela morte da mulher. Ele aparentemente não se recuperou da morte da mulher, mas ele tem uma filha para criar. E essa filha acaba sendo criada pelo casal vizinho, criada entre aspas, né? Ela acaba passando mais tempo com o casal vizinho, que é formado por 2 atores sensacionais também, que são a Krista Miller e o Ted McGinley. Ela é a Liz, ele é o Derek, e esse casal acaba dando um apoio ali pra garota, pra personagem da Lukita Maxwell, que é a Alice, né, a filha do Jimmy, e enquanto ele tenta se recuperar. E ao mesmo momento a gente tem o núcleo da psiquiatria. Então o Jimmy
o Paul, personagem do Harrison Ford, e a Gabby, personagem da Jessica Williams, os três são psiquiatras e militam juntos, trabalham juntos numa clínica, que é a clínica do Paul, a clínica criada por ele, e a clínica onde se passam várias das histórias dessa série. E aí, na medida que as temporadas vão transcorrendo, a gente vai tendo o arco muito bem definido desses personagens, mas eu queria falar do arco principalmente desses dois personagens, que são o Paul e o Jimmy, que são, de certa forma, quem conduzem a narrativa da série. O Jimmy, ao longo dessas 3 temporadas, foi se reerguendo muito com o auxílio desse grupo de apoio, tendo outros relacionamentos, ou pelo menos tentando outros relacionamentos, algumas coisas muito malfadadas, mas aí chegamos numa 3ª temporada em que ele parece que encontra uma pessoa que é uma vizinha, vivida pela Cobie Smulders, a Cobie Smulders que todo mundo está acostumado a ver, não só na Marvel, mas em tantas outras séries, e parece que ele engata um relacionamento, ou pelo menos quer engatar um relacionamento, mas ele acaba sabotando esse relacionamento, e parece que o arco do Jimmy, ao mesmo tempo em que a gente tem, é quase que uma curva ascendente e descendente para essa 3ª temporada. Ele começa ali na virada entre a 2ª e a 3ª temporada. Ele tá muito bem, mas parece que nessa 3ª temporada ele encontra motivos para cair numa outra espiral completamente diferente, mas que de certa forma, até analisando o personagem, quem sou eu para analisar um personagem que é um psiquiatra? Mas a gente tá aqui para isso também. Um personagem que tem um arco de depressão, ou um arco de tristeza, ou um arco que entrega coisas desse tipo, que é uma espécie de arco que sobe e desce mesmo, e agora ele está, de certa forma, recuperando, agora no final dessa 3ª temporada, ele está recuperando algumas características daquele Jimmy da 1ª temporada, em especial a solidão. Essa 3ª temporada termina no momento em que o Jimmy está muito sozinho. Então ele tem a filha que foi para a faculdade, o casal vizinho que vai para a Europa, e ele tem também a Gabby, que é a colega dele que vai se casar. Então esse grupo que é formado ali, tem os dois amigos, né, os 2 amigos gays, o advogado e o outro que adotam uma filha, e essa é uma subtrama muito legal dessa 3ª temporada. Na verdade começou na 2ª e vem para a 3ª. Todas essas pessoas estão caçando seus rumos, viajando, indo para a faculdade, e aí a gente chega no Paul, que talvez seja o personagem mais interessante da série. Eu falei do Jimmy, que é o personagem mais interessante, o Jimmy é o principal. Mas o Paul talvez seja o personagem mais interessante da série pelo arco que desenvolvem para o Paul, em especial com Parkinson. O Paul é um personagem que vai desenvolver ao longo das 3 temporadas. Na 2ª temporada ele começa a desenvolver a doença de Parkinson, mas é comovente a maneira com que o Paul encara, e como todas as pessoas ali do grupo deles, desse grupo de apoio, não só grupo de apoio para o Jimmy e para o Paul, mas um grupo de apoio mútuo, essas pessoas todas encaram essa doença, como essas pessoas encaram ao lado do Paul essa doença. A gente sabe o que é o Parkinson, a gente sabe as limitações que o Parkinson traz para uma pessoa, mas é incrível como eles conseguem nos passar que, apesar do Paul ter a doença de Parkinson, não é o fim da vida, muito pelo contrário. Ele vai, sim, então, nessa 3ª temporada, se aposentar. Ele percebe que ele não dá mais conta de atender os pacientes fisicamente. Ele fisicamente está ainda tá bem debilitado, não debilitado, mas ele percebe que ele já tem umas limitações físicas que não o permitem trabalhar, não o permitem estar ali para os pacientes, em especial para os pacientes dele na clínica. Então ele resolve se aposentar e passa a clínica para Gabby, e isso acaba provocando um certo ciúme no personagem do Jason Segel, né, que é o Jimmy, porque o Jimmy achava que o Paul deveria ter passado a clínica para ele, o seu pupilo. E isso acaba isso acaba sendo motivo de um atrito entre os dois. Mas voltando ao Paul, eu acho muito impressionante como o Harrison Ford
consegue nos passar, e eu acho isso comovente, eu fico arrepiado, e eu acho que o Harrison Ford deveria ganhar todos os prêmios de interpretação por essa série. Essa série, ele já foi indicado, essa série já foi indicada a vários prêmios, em todas as premiações, Emmy, Globo de Ouro e tudo mais, mas eu acho impressionante como o Harrison Ford consegue dar todas as nuances que esse personagem pede. Eu já disse, vocês bem sabem, que o Harrison Ford é um ator tido como bronco. Então a gente já viu ele em personagens broncos, a gente já viu ele em personagens que exigiam muito do físico dele, em especial os dois personagens que o fizeram famoso, Han Solo e Indiana Jones. Mas o Harrison Ford é um ator multifacetado. Harrison Ford já fez comédia, quem não se lembra, por exemplo, de Sabrina e Uma Secretária do Futuro, né? Filmes que mostraram esse outro lado do Harrison Ford. E agora, aos 70, acho que ele já tem 80 anos de idade, é impressionante como ele conseguiu canalizar todas essas suas facetas em um só personagem. Então, ao mesmo tempo que a gente tem o arco do Paul desenvolvendo a sua doença, a série nos mostra, e grande parte disso é mérito do Harrison Ford, que a vida não só não acabou, como a vida toma uma outra proporção mais divertida até. Ele consegue nos mostrar que existe diversão, existe vida com o Parkinson. E aí eu preciso louvar uma participação muito especial nessa terceira temporada, que é do Michael J. Fox. Então, primeiro que eu fiquei arrepiado de ver Indiana Jones e Han Solo e Marty McFly na mesma cena, compartilhando uma sala de espera de um hospital, né, de uma clínica. Eles têm a mesma médica, frequentam a mesma clínica, e o Michael J. Fox está ali para fazer uma consulta e eles começam a conversar sobre o Parkinson, mas uma conversa muito agradável. Talvez um dos grandes méritos dessa série seja mostrar pra gente que não só o Parkinson, que é esse assunto que eu tô falando agora, mas é uma série inteira sobre saúde mental. Eu ia falar doença mental, mas não. Sobre saúde mental. Então a gente tem 3 psiquiatras, mas ao mesmo tempo a gente tem um grupo de apoio, e assim, eles não escondem isso de ninguém, que esse grupo de apoio é um grupo de apoio mesmo para que a saúde mental de todos aqueles personagens estejam em dia. Então tem várias cenas, na verdade a série inteira é assim, são diálogos às vezes do cotidiano, diálogos às vezes que envolvem situações do dia a dia daqueles personagens, mas são diálogos muito fortes, trazidos pra gente com leveza. Não são diálogos sérios, é uma série que não pretende ser séria, ela pretende ter temas sérios e nos mostrar que dentro desse universo, desses temas muito sérios, doença de Parkinson e saúde mental, a gente consegue encontrar uma leveza, e talvez seja o grande segredo para que a gente consiga passar por isso tudo. Eu vou incluir vocês, todos nós temos que cuidar da nossa saúde mental, temos que ficar atentos aos primeiros sinais de questões ligadas à nossa saúde mental. E eu não vou nem falar aqui de questões ligadas a Parkinson, a doenças mais sérias que isso. Eu acho que faz parte da obrigação de todos nós de estarmos atentos a esses sinais. Então a série quer nos mostrar isso, e eu acho que não só é uma série que ela consegue com louvor nos mostrar essas coisas todas, como ela consegue também nos apontar caminhos. E eu acho que eu aprendo muito com essa série, eu aprendo muito com a leveza, eu aprendo muito com os diálogos, eu aprendo muito a interpretar esses sinais, a interpretar sinais que possam estar vindo para a minha saúde mental, a interpretar isso e trabalhar isso de uma forma leve. E eu não sei se você aí é psiquiatra, se você tem alguém aí da psiquiatria, mas eu queria muito saber o que os psiquiatras acham dessa abordagem. Se você é psiquiatra e não assiste essa série, eu queria te convidar para assistir, porque eu queria muito saber o que os psiquiatras acham desse tipo de abordagem, porque eu acredito muito que
questões de saúde mental precisam ser abordadas com leveza, precisam, claro, ter uma seriedade, precisam ter um acompanhamento de um profissional, e isso todo mundo sabe. Se você não sabe, fique sabendo que ao primeiro sinal de alguma questão ligada à sua saúde mental, procure um psiquiatra, procure ajuda, procure um grupo de apoio, e a série nos mostra isso também, como é importante ter um grupo de apoio, como é importante não estar sozinho. E aí a gente volta ao final da temporada, em que o Jimmy se sente sozinho. O Jimmy tá muito sozinho, e a gente tem ali uma cena muito divertida até com o filho da Liz e do Derek, que mora na casa ao lado e que entra, e o Jimmy tá sozinho ali quase de cueca, né, e pega ele sozinho de cueca. Mas a gente tem um diálogo ali entre os dois que mostram como o Jimmy tá preocupado com essa sua nova condição, como ele tá preocupado com a possibilidade de ficar sozinho, com a possibilidade de não ter mais ninguém ao seu lado, porque esse grupo de apoio todo acaba se separando por vários motivos, coincidiu de tudo acontecer no mesmo momento, e claro, isso é dramaticamente construído para ser dessa forma, mas ao final da temporada esse grupo está se separando. Mas o meu palpite, e aí a gente já entrando numa quarta temporada, porque essa série vai ter uma quarta temporada, e o Bill Lawrence já disse que será o fim desse arco de saúde mental. Ele não sabe ainda se depois ele vai continuar a história da série com esses personagens, mas trabalhando outros temas. Mas o fato é que essa temporada vai ainda girar em torno da saúde mental, e a minha percepção é que é uma temporada que vai girar muito em torno da saúde mental do Jimmy, em contraponto com a doença do Paul. Os dois que tiveram rusgas, mas acabaram fazendo as pazes ali no final da temporada. Eles tiveram um momento de atrito, né? Um momento de atrito provocado por aquela história que eu contei da clínica, né? Que ele deixou pra Gabby. Então eles tiveram esse momento de atrito, mas fizeram as pazes, aliás, talvez na cena mais bonita da série, que tá no último episódio. Da cena mais bonita dessa terceira temporada, né, que tá no último episódio, mas é uma cena muito bonita que mostra como os dois são amigos, e principalmente como, acho que pela primeira vez na série, um verbaliza pro outro. O Paul verbaliza pro Jimmy que ele é uma figura paterna. O Jimmy tem o Paul como uma figura paterna, e a gente vê o porquê, porque nessa temporada a gente tem a participação do Jeff Daniels como o pai do Jimmy, e é uma figura que é muito ausente na família, e a gente tem ali a participação dele indo para a formatura da Alice, mas ele acaba não indo na formatura, né? O Jimmy fica meio puto, a Alice nem tanto, né? Ela interpreta isso como uma coisa normal, mas a gente entende o porquê do Jimmy não ter essa figura paterna no pai dele, e sim no Paul. O Paul é o grande mentor, o Paul é a grande pessoa que atuou e continua atuando como pai do Jimmy nessa série. E nessa cena muito bonita que eu tô falando, é a cena em que eles verbalizam isso pela primeira vez, e a gente fica tão satisfeito. Sabe aquele quentinho no coração? Então, me deu um quentinho no coração de ver esses dois caras que passam por tantas questões ao longo da série, olhando um pro outro e falando: você tem a mim, eu tenho a você, e nós somos uma espécie de pai e filho aqui, você pode contar comigo sempre. Isso o Paul diz pro Jimmy, não sei se diz nesses termos, mas ele acaba dizendo: você pode contar comigo. E o Jimmy olha para aquilo e interpreta aquilo como um sinal mesmo de que o Paul é um cara que ele pode confiar, e por mais que o Paul esteja passando por muitas questões de saúde, e a doença passou um bicho aqui, e a doença vai se agravando, a gente sabe como é a doença de Parkinson, a doença tá se agravando, e a gente vai vendo, e aí o Harrison Ford é muito hábil em mostrar o agravamento da doença, mas ao mesmo tempo tirar isso de letra. Então eu acredito que a gente vai ter numa quarta temporada o agravamento dessa doença. Eu acho inevitável que a gente tenha isso, mas eu acho inevitável também que a gente tenha uma aproximação maior do Jimmy e do Paul, por mais que eles estejam agora
geograficamente separados. A série é toda ambientada em Los Angeles, mas agora o Paul mudou para ficar perto da filha e do neto em Connecticut. Então eles estão geograficamente, estão ali convivendo à distância, mas hoje a gente sabe que com as comunicações, com os meios de comunicação que a gente tem, as distâncias são muito curtas, as distâncias estão a um telefonema, estão a uma live, um FaceTime, um WhatsApp, qualquer meio de comunicação que você queira usar, de distância. Então, e a gente vê isso muito, isso já nos é mostrado nessa temporada. Então é isso. É claro que eu poderia falar sobre todos os outros personagens, eu queria falar muito sobre a Alice, sobre a Gabby, que também tem um momento de saúde mental muito forte, com a perda de uma de suas pacientes, que acaba suicidando, e ela fica mal, mas esse grupo de apoio a reergue, o próprio Paul traz ela pra dentro. Olha, o personagem do Harrison Ford, o Paul, é um personagem tão incrível que, assim, eu não sei como ele não ganhou nenhum prêmio até hoje, e eu acho que a gente ainda vai estudar esse personagem durante muito tempo, e grande parte disso, já disse e repito, é mérito desse grande cara, desse grande ator que é o Harrison Ford, que nos dá todas as nuances de um personagem multifacetado que pede um ator como ele, com esse jeito ranzinza, mas com um coração gigantesco. Falando a real, a terceira temporada ganha 4 estrelas deste que vos fala, e eu queria saber se você assiste a série, se você já assistiu alguma temporada, assistiu essa terceira temporada, me conta, que eu quero saber se você concorda comigo. Vamos continuar essa conversa no online, nos comentários, no YouTube, através do meu site cotonizio.com.br, através das minhas redes sociais, @Rodrigo James em todas elas, no X, no Threads, no Instagram, no Blue Sky ou no TikTok. Me mande comentários, vamos continuar essa conversa, e claro, através da caixa de comentários do Spotify também, que eu quero que a gente continue e abra essa discussão e amplie essa discussão, em especial se você for da saúde mental, se você for psiquiatra, se você for psicólogo ou psicóloga, me mande, que eu quero muito saber a sua opinião sobre a série Falando a Real, uma das melhores séries que a gente tem nos dias de hoje, e eu já tô aqui ansioso pela próxima temporada, pela 4ª e próxima temporada, que eu espero que não seja a última. É isso? Vamos nessa? Vem comigo? Então é isso, o Meninos Eu Vi fica por aqui, eu volto na semana que vem, e não perca o episódio da semana que vem, que é um dos filmes mais esperados de 2026. Não vou adiantar por enquanto qual é. Não perca o episódio da semana que vem, porque você não vai se arrepender, ok? Vem comigo e eu volto na semana que vem, aqui onde você estiver vendo e ouvindo, na 98 News também. E vamos continuar esse diálogo ao longo da semana, ok? Um grande abraço e até a próxima.